Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 26. E antes de ler esse trecho das Escrituras, eu quero já situá-lo. É um texto que fala logo após a conversão do apóstolo Paulo, ainda aqui identificado como Saulo, da sua chegada em Jerusalém, ok? Atos 9, a partir do verso 26, nós encontramos esse momento em que ele é levado para Jerusalém, depois de estar lá em Damasco pregando, e ele precisa fugir com o apoio dos irmãos lá de Damasco, porque há uma conspiração para tirar a vida dele, e ele vai para Jerusalém. Então vamos ler, Atos 9, verso 26, diz assim: Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém. Esta série, nós chamamos ela de Koinonia. Koinonia é uma palavra grega que tem essa pronúncia, porque ela é transliterada, ou seja, é uma tentativa aportuguesada, será que existe isso? De falar o grego, não é? Então, koinonia é uma palavra, uma expressão grega para descrever uma comunhão profunda, um laço de companheirismo, não é? De cooperação, né, da igreja. É a palavra que a Bíblia usa para descrever, né, o compromisso mútuo, de convívio mútuo, de cuidado mútuo, né, de compartilhar a vida em Cristo que a igreja primitiva experimentou e que estabelece, então, para a gente essa referência do tipo de comunidade, igreja, que a gente também precisa aprender a ser. Eu li uma historinha, que é uma historinha fictícia, mas ilustra bem o que a gente espera, o que a gente pretende com esta série. Conta-se que em uma pequena cidadezinha do interior, faleceu um senhor, e ele era um senhor muito sozinho, mas ele tinha um parente lá. E seu único parente, muito tomado de compaixão, tomou conhecimento de que ele havia falecido, foi lá e soube que ele era um homem sem muitos recursos e não havia, né, então, providenciado nada para o seu sepultamento, para essa ocasião, e não havia um jazigo para ele no cemitério da cidade. Mas esse parente, né, lembrou, então, de uma pequena igreja, uma igreja antiga, né, que havia se estabelecido na cidade e que, como de costume, não é, tinha uma pequena área nos fundos onde o primeiro cemitério da cidade havia sido instalado. Então tinha um pequeno cercado lá, onde havia sido sepultados os primeiros habitantes daquela pequena cidade e que eram membros daquela igreja. Então ele foi lá e procurou o responsável, né, o líder, pároco, né, da paróquia, o pastor, o sacerdote, que seja, foi lá e procurou, olha, eu estou com um parente nessa condição, eu queria sepultá-lo de maneira minimamente digna, e não há jazigo, não há recursos. Será que haveria condições de nós fazermos um sepultamento dele aqui dentro
do cemitério da igreja. E a primeira resposta do líder foi: olha, infelizmente não há. Todo o nosso cercado, né, do nosso pequeno cemitério está ocupado, todo o território está ocupado. Além do que, a gente só sepultou ali membros da nossa paróquia, da nossa comunidade. Não tem ninguém de fora da comunidade que tenha sido sepultado ali. E, além disso, não tem espaço mais. A cerca, né, está ocupada no seu limite. Ele foi embora triste, pensando aí no que ele faria, né? No dia seguinte, ele recebe um recado lá de um mensageiro, dizendo assim: olha, o sacerdote lá da paróquia, o líder mandou chamar o pastor, né? Mandou chamar você para lá. E trazer o seu parente para sepultar lá, porque tem um lugar lá. Ele ficou assustado, ficou curioso, e voltou, então, levou e tal, fez o velório e perguntou: mas eu estive aqui ontem, e o senhor tinha me dito que não tinha espaço, que não tinha lugar para sepultar, que a cerca estava toda tomada. Disse: não, é verdade. Mas eu fiquei muito assim, tocado pela sua história, não é? E de noite eu conversei com o pessoal aqui, nós mudamos a cerca de lugar, eu estiquei um pouco mais a cerca, né, uns 2,5 metros, 3 para fora, assim, e aí criamos um espaço, né, dentro da cerca. E por isso eu mandei te chamar, já mandei cavar a cova, e pode sepultar aí, porque agora tem espaço dentro da cerca para sepultar ele. A proposta, irmãos, desta série, pequena, curta, não é? Nesse período preparatório para o mês de maio, que é o mês de celebração do aniversário, porque essa ideia que estava no meu coração, a gente pensar, a gente vai entrar no mês de aniversário, mês de maio, né, da igreja, é pensar um pouquinho, né, sobre a nossa convivência, a nossa comunhão, a importância dela. Essa série que é curtinha tem essa finalidade. E o que eu desejo? Essa história ilustra e resume o que eu desejo. Eu espero que ela fique fixada na sua memória. É que a gente, como comunidade, como igreja, a gente seja sempre disposto a esticar a cerca um pouco mais, a ampliar a cerca da nossa comunidade um pouco mais, para que haja lugar para os de fora dentro dela. Amém? Para que quem está do lado de fora e precisar, e desejar, e quiser, e escolher estar aqui, a gente possa dar para essa pessoa a resposta que, tem lugar. Tem lugar. A gente vai ampliar a cerca para caber você no nosso meio. Amém? Isso pode significar literalmente ampliar o prédio da igreja, se não houver espaço suficiente para comportar do ponto de vista físico pessoas. Isso pode significar literalmente providenciar mais assentos, né, para que as pessoas possam chegar aqui numa celebração de culto e ter onde sentar. Isso pode significar, e na verdade significa mesmo, a gente ampliar o número de grupos de pastoreio, os nossos GPS, os nossos pequenos grupos, não é, de convivência quinzenal durante a semana, fazer, né, trabalhar, orar, para que Deus levante homens e mulheres que queiram hospedar na sua casa, ou queiram liderar e hospedar ao mesmo tempo, né, como eu e Renato estamos fazendo. A gente lidera um GPS, hospeda o GPS, outros também estão fazendo assim, né, fazer isso para incluir novas pessoas a este convívio, a nossa comunidade. Mas nós reconhecemos que essa experiência, ela é, mais ou menos nessa historinha fictícia que eu ilustrei, sempre um desafio, que requer uma acomodação, que requer uma flexibilidade, que requer a elaboração intencional de uma estratégia. Ampliar a cerca é algo que a gente precisa fazer de modo intencional. Quando a gente entende que não há mais espaço, a gente cria esse espaço. A gente pensa, como é que a gente faz para incluir mais um no nosso convívio? E há sempre muitos desafios, irmãos. É muito natural, depois de algum tempo de convivência, a gente se sentir ajustados, vencido uma primeira etapa na convivência. Por exemplo, você começa um curso, né? Você vai fazendo um curso de línguas, por exemplo, e aí você vai, o seu primeiro dia naquela classe é sempre cheio de insegurança, não é? Você está iniciando, você olha à sua volta, tem mais pessoas ali, tem um professor, e você não conhece o nome de ninguém, não é? Em alguns lugares começa mais ou menos assim, né?
a Letícia é professora universitária, daí, vamos falar um pouquinho, se apresentem aí, né? De onde você veio, de onde você vai, para onde você vai, e tal, o que vocês querem, qual a expectativa. É uma conversa travada. E aí alguém tem sempre no grupo um mais tímido, tem sempre um mais falante, tem um às vezes que é muito piadista, fala logo uma piada, todo mundo ri, um riso nervoso, mas descontrai um pouquinho, e logo aquela convivência, né, vai se estabelecendo, é assim? Vai se estabelecendo aquela convivência, uma amizade vai criando. Aí um belo dia chega alguém novo. Para o grupo que já está ali turmado, né, há uma cumplicidade até no olhar. Até no olhar. Esse novo que chega, se ele chega, ele é muito diferente. Nós que já nos sentimos iguais no grupo, a gente olha um para o outro, tipo assim, olha quem está chegando aí, né? E aí é muito natural, e é involuntário, a gente não pensa, vou fazer assim, a gente faz. A gente olha e diz, acho que dá para conviver com esse aí. Ou a gente diz, muito diferente, né? Uma luz acende, se ele for muito diferente da gente, uma luz acende assim, né? Uma luz invisível, perigo, né? Cuidado, né? Sujeito estranho no nosso meio. A igreja não é diferente. A nossa fala e o nosso discurso é isso, venha para Jesus. Mas quando as pessoas começam a vir para Jesus, e a vir para Jesus na nossa comunidade, isso impõe para a gente um esforço de novamente nos adaptarmos àquele que chega, ampliar a cerca. E algo que se faz intencionalmente. Não é? E sempre há um desafio a ser enfrentado nesta área. Quando a pessoa que chega, a gente se afina fácil com ela, há uma identidade, seja pela idade, pela aparência, seja pela história, porque torce pelo nosso clube, né? Enfim, sei lá. É mais fácil, mas quando não é muito assim, é mais difícil. Mas a gente não pode, né, fechar as portas para ninguém, como igreja de Jesus, amém? A gente não pode, em vez de cerca, construir muros e dizer assim, não dá para tirar do lugar, é muro, tem alicerce, tem concreto. Então, o que a gente tem é cerca. Cerca a gente cava rapidinho, tira o moeirão, a cerca, estica mais fácil, né? A gente tem que ter cerca, né? Limites de proteção, né? Um jeito de se organizar, de ser, uma rotina de organização do nosso trabalho, são cercas, né? Mas essas não pode ser muro, tem que ser cerca, no sentido de ser alguma coisa que a gente vai flexibilizando, ajustando. É um grande desafio. E pensando nesse grande desafio, é que eu queria destacar a história de Barnabé e Paulo, gente, nesse primeiro momento da vida deles. Paulo se converte. Quem é Paulo? Quem é Saulo? Saulo é um perseguidor da igreja. Ele tem credenciais do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, um tribunal de natureza religiosa, mas também de cunho político e guardadas as devidas proporções dentro daquele contexto. E eles têm autorização para mandar prender, para mandar açoitar. E Paulo está com essa credencial porque o Sinédrio entendeu que o movimento da igreja, os apóstolos e os discípulos de Jesus, eles representavam uma ameaça para o judaísmo puro e legítimo, e eles desenvolveram um senso de legalidade, né, na observação das regras religiosas judaicas, né, e que foram ampliadas ao longo da história deles, e eles têm na memória um trauma, né, do exílio, do tempo do Velho Testamento, e agora eles não conseguem admitir nenhum tipo de releitura da lei, e eles dizem, se é uma ameaça à nossa fé, daqui a pouco Deus vai mandar a gente para o cativeiro, nós nunca vamos sair do domínio do Império Romano, nós temos que ser rigorosos aqui nesses assuntos. E aí alguns judeus estão começando a pregar que Jesus era o Messias, e que ele não só era o Messias, mas isso foi confirmado pelos sinais, pelos prodígios, pela sua morte e pela sua ressurreição. E é um escândalo, porque como é que o Messias morre, por exemplo, crucificado, que é uma morte que só era praticada pelo Império Romano, uma morte que tornava o morto amaldiçoado, uma morte dos piores criminosos, uma morte tão cruel que o Império Romano não crucifica cidadão romano. Cidadão romano, quando é condenado à pena capital, ele é degolado. Quem que vai para a cruz?
A cruz é uma morte maldita. Vai para a cruz quem não é romano, quem não tem cidadania romana. E aí esse pessoal agora está dizendo que o Messias foi aquele que morreu na cruz com a chancela do Sinédrio e ressuscitou. Isso é uma heresia, é um absurdo. E eles não estão crendo nisso. Eles resolveram que eles precisam reprimir severamente a pregação do Evangelho de Jesus. E Paulo tem essas credenciais. Paulo está lá vendo Estevão ser apedrejado, pena capital do judeu, apedrejamento. Estevão está sofrendo a pena capital por apedrejamento e Saulo está lá olhando aquilo tudo, consentindo na morte de Estevão. É uma morte legal, de certa forma o Sinédrio, né, não vai apurar por que houve, porque o apedrejamento estava na lei, previsto em lei, né, na lei judaica. E aí, este homem, a caminho de Damasco, tem uma experiência dramática com Jesus Cristo, com Jesus de Nazaré. Ele cai no chão e ele ouve a voz, ele fica cego, e ele tem uma experiência de conversão, ele cai em si e de alguma forma, ele mais tarde, de alguma forma, vai descrever que no seu coração, de alguma forma, alguma coisa ardeu, ele foi como um nascido fora do tempo, né? Como apóstolo, e ele tem uma experiência de conversão. É convertido ao Evangelho pelo poder do Espírito Santo, uma experiência na estrada entre Jerusalém e Damasco. Está lá, abrigado, acolhido por alguém. Aí o Senhor fala com um homem chamado Ananias e diz para Ananias: eu quero que você vá lá onde está esse sujeito chamado Saulo. Ele é um vaso para mim escolhido e você vai orar por ele. Qual é a resposta de Ananias? Vou não, Senhor. Vou não. Estou escutando falar desse homem muito mal por aí. A fama dele de cruel o antecede. Ele é perverso. Ele maltratou muitos irmãos nossos em Jerusalém. Senhor, o senhor deve estar enganado. Deve ser um outro convertido, não ele, né? É mais ou menos assim. Estou imaginando coisas, né? Para ampliar e tornar isso mais contextualizado e próximo da nossa experiência. É como se Ananias dissesse isso, Senhor. Ele não dá. Converte o outro, me manda para outro, mas ele não dá. É mais ou menos o que Jonas falou quando o Senhor disse para Jonas: vai a Nínive. Jonas disse: Senhor, eu sou teu profeta, vou em qualquer lugar, menos Nínive. Menos Nínive, é mais ou menos assim. Mas aí, Ananias é um homem de Deus, persuadido pelo Senhor, vai até lá, encontra Saulo, ora por ele, umas escamas, alguma coisa acontece, cai dos seus olhos. Paulo volta a enxergar, e aí ele se recupera, se alimenta. E aí ele faz as conexões entre as profecias do Velho Testamento e a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele está fazendo conexões, está aprendendo, ele é uma espécie de doutor da lei. O que ele faz? Ele começa a pregar. E agora ele começa a pregar dizendo, biblicamente, nas sinagogas de Damasco: realmente Jesus de Nazaré morreu, ressuscitou, me apareceu no caminho. Quando eu venho para cá, eu tive uma experiência com ele. Eu abracei essa fé e eu quero dizer para vocês, ele é o Messias que nós esperamos. Nós esperávamos. Aí um monte de gente diz, ele ficou doido, né? Pirou da cachola, não é isso? Tá com a cabeça virada, não faz sentido isso aí. E aí ele começa até a conspirar contra ele. E aí os irmãos dizem: olha, Paulo, nós tomamos conhecimento de um plano de morte contra a tua vida. E nós recomendamos, sai da cidade, dá um tempo, vai. E ele diz, então volta para Jerusalém. Ele volta para Jerusalém. Chega em Jerusalém, o que ele quer? Ele quer o acolhimento da igreja de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém. E ele procura. Está todo mundo escondido. Porque qual é o sentimento da igreja de Jerusalém? Muito natural. Não vamos condenar aqueles irmãos. Eu me coloco como aqueles da igreja de Jerusalém. É muito tempo fazendo maldade. É uma história de maldade, crueldade. Será que ele é crente mesmo? A gente pode recebê-lo, a gente pode ampliar a nossa cerquinha e colocar ele para dentro da comunidade e nos revelarmos para ele, deixar que ele seja íntimo da gente. E se for um golpe? E se ele estiver fingindo? Ele quer saber onde é o nosso endereço para denunciar o Sinédrio, uma lista maior ainda, e dar cabo da nossa igreja em Jerusalém, e todo mundo está escondido. E aí aparece quem? Barnabé. E Barnabé faz a ponte entre Saulo e a igreja de Jerusalém. Quem é Barnabé, gente? Barnabé é um levita natural de Chipre. Ele recebe uma designação pelos apóstolos porque é um homem muito bondoso, generoso. Ele certamente é um homem próspero. Ele também conhece a lei. Há quem especule
né, que na biografia de Barnabé, ele também tenha passado pela escola de Gamaliel, de Paulo, e há quem especule dizendo que ele já conhecia Paulo da escola de Gamaliel, havia um contato, um conhecimento entre eles, uma amizade anterior, mas Barnabé abraçou o evangelho, Paulo não, só mais tarde. Isso não está claro, mas a descrição lá de Atos, a primeira referência a Barnabé, é de que ele é um homem da paz, um homem da consolação. Quando chega a notícia em Jerusalém de que há uma igreja nova nascendo, sem liderança, sem organização consistente, lá em Antioquia da Síria, quem que a igreja de Jerusalém resolve enviar para lá? Barnabé. Vamos mandar Barnabé para Antioquia, ele é o nosso representante para ele ver. E aí a Bíblia diz que Barnabé chega na igreja de Antioquia e vê a graça do Senhor, ele se encanta e ele começa a trabalhar com aquela igreja, e aí já passou esse capítulo 9 aqui, não é? E ele vai buscar Saulo, não é? De Tarso, vai trazer Saulo para ajudar no pastoreio daquela igreja. É possível especularmos que havia um conhecimento anterior entre Barnabé e Saulo, porque há evidências nesse sentido, embora não se possa afirmar de modo absoluto. Mas essa é a história de Barnabé, um homem da paz, um homem da consolação, um homem da conciliação. E ele é assim na história entre Saulo e a igreja de Jerusalém. Ele procura Saulo, ouve a história de Saulo, toma conhecimento, e aí vai lá na igreja de Jerusalém e procura os líderes da igreja de Jerusalém, talvez conversando com Tiago, né, e com Pedro, e diz, olha, o homem está dizendo que ele é crente mesmo, ele contou uma experiência, e ele veio de Damasco, eu ouvi falar que lá em Damasco ele pregou corajosamente o evangelho de Jesus, ele se expôs ao risco, inclusive queriam tirar a vida dele, por isso que ele veio para cá. Nós podemos dar um voto de crédito a esse homem, podemos confiar nele. E assim ele é acolhido, e assim a igreja amplia a cerca e põe quem está fora para dentro. Quem é o responsável por esse processo? Barnabé. Ele é uma inspiração para todos nós. Nós precisamos de Barnabé. Toda igreja precisa de homens e mulheres que possam ter esse espírito, esse sentimento, esse desprendimento de Barnabé. Por quê? Porque é muito natural a gente ter dificuldade de receber aquele que para nós representa uma ameaça. É muito natural a gente estabelecer vínculos com pessoas com quem nós nos afinamos. E depois de algum tempo, dentro de um GPS, de um grupo de pastoreio e serviço, a gente está tão afinado que a gente não quer a presença de mais ninguém. Está bom do jeito que está bom com o grupo que está bom com as pessoas que estão. A gente está como um time de futebol bem entrosado. Aí traz uma pessoa de fora, nossa, tudo de novo. Não é? E se ela for muito diferente? E se ela quase não fala? Não é? Eu já passei por experiências tão variadas de grupos pequenos, não é? Ao longo do meu ministério, e aí você tem gente assim num grupo, às vezes, que não fala, está lá um tempão, é convidado de alguém, é um amigo, um conhecido, um vizinho, vai, fica lá o tempo todo, sorri, você não sabe se ela está gostando, se não está gostando, se ela está julgando, se não está julgando, não é? E ela fica ali, a gente fica um pouco incomodado, e aí alguém fala assim, fala fulano, você quase não fala, né? Ou ao contrário, já vi grupo que tem gente que fala demais, não tem que dizer, dá para você falar um pouquinho menos hoje, que a gente precisa que o outro fale. Né? E dependendo de quem seja, né? Do grupo que seja, do momento que seja, há pessoas que chegam para a nossa comunidade, para a igreja, para o grupo pequeno, para um grupo ministerial, para um GPS nosso também, ou entra na classe da escola bíblica, né? Vem para a classe da escola bíblica, a gente está lá, classe da escola bíblica, pode vir. Ou vem na reunião de oração na quarta-feira, às 3 horas da tarde, pode vir, e vem. E ela tem um jeitão muito diferente. Tem uma linguagem, dependendo da experiência de vida cristã, tem uma linguagem tão diferente da nossa, né? Um vocabulário diferente do nosso, que assusta. A gente diz assim, de onde ela tirou essa expressão, né? E quando é uma expressão assim um pouco chula, aí causa aquele desconforto. Você já teve uma reunião assim? Eu tive em várias, né? De ir numa reunião,
Aí tem alguém lá, e aí ele ou ela fala, mas tem uma linguagem assim, porque ela está chegando para o evangelho agora. Ela não aprendeu o vocabulário do evangelho ainda. Então ela fala, e às vezes solta aqui um xingamento no meio da fala, uma expressão chula, né? E a gente sente, todo mundo se enrijece, dá uma dura, a espinha da gente fica dura, assim, né? E a gente não, o que a gente faz? Se eu disser para não usa essa expressão, pode ser que ela se ressinta e não venha mais, né? E aí, o que você faz? Se você é o líder do grupo, eu vou dizer o que você faz. Você fica orando, Senhor, põe o anjo na boca dele, na boca dela. Até porque o grupo olha para você, né? Assim, está todo mundo ali, são 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. E alguém fala alguma coisa assim, saiu, né, do comum. E você é o moderador do sul. O que acontece se não tiver ninguém com muita iniciativa de falar? Todo mundo olha assim para você, tipo assim, e agora? O que você faz, né? É difícil. É muito natural, então, a gente ficar assim, opa. A gente quer se preservar e não há maldade nisso. Mas a experiência do Evangelho de Jesus nos expõe a essas situações. E por isso é muito importante que haja entre nós, homens e mulheres, com este sentimento de Barnabé, de trazer conexões, de trazer para dentro, de se aproximar. Agora, isso não é possível, irmãos, sem correr risco. É possível acolher pessoas num GPS, numa comunidade, abrir espaço, sem correr risco? Não é. Todo relacionamento novo implica em risco. Na verdade, olha aqui para mim, até os antigos, quantos de nós não temos uma história de decepção com alguém depois de um longo tempo de convivência? Você diz assim, eu não conhecia ele. Nossa, fiquei tão decepcionado com ela. Eu soube que ela andou falando isso aí, assim, assim, assim. E você conviveu com essa pessoa um tempão. E às vezes casais que se separam numa crise profunda, não tem isso? Separa-se, o que aconteceu, pastor? Eu não conheço esse homem. Casei com outra pessoa, não foi com essa pessoa que eu casei. Casei com outra pessoa, não foi com essa mulher. Né? Eu já ouvi expressões assim, gente descrevendo no fim de um processo doloroso de divórcio, que a pessoa com quem ele se casou, ela se casou, era outra pessoa. Agora, o novo, mais ainda, né? Você está chegando, ela é nova, e a gente não sabe se ela ela é impulsiva ou mansa, se ela tem uma história de desvio de comportamento que oferece algum risco ou não tem. E o Evangelho oferece esse risco o tempo todo, gente. A gente não vai procurar correr risco gratuitos, tá certo? E se você detectou uma ameaça, você precisa se resguardar de não ser ferido nessa ameaça, seja uma ameaça verbal, seja uma ameaça física, mas não temos como ampliar a cerca, incluir gente, sem correr risco, sem sentir-se desconfortável, às vezes, no convívio com alguém. E esse sentimento de Barnabé, muitas vezes ele é sufocado, ele é morto na comunidade. Se a gente não tiver compromisso, como o de Barnabé, de fazermos conexões, pontes, de nos abrirmos para as novas experiências, para insistirmos em 1, 2, 3 telefonemas, para notarmos pessoas que chegam 2, 3 vezes na comunidade e nos aproximarmos dela, ainda que num final de culto corrido, mas não ser tão corrido assim que a gente não tenha tempo para perguntar às pessoas de onde você veio, qual é o seu nome, é a primeira vez que você vem, é a segunda vez, é a terceira vez, seja bem-vindo. Gostou do culto? Gostou da gente? Então, não desculpe qualquer falha, não é? Volte outras vezes. Se você está procurando uma comunidade, quer dizer para você que você achou, é a nossa comunidade. Está procurando um grupo, gente séria, que tem compromisso com Jesus para crescer na vida com Deus, é aqui, ó. Avenida do Estado 390. Pode vir que a gente vai te acolher em nome de Jesus. A gente vai procurar te ajudar a se firmar na fé em nome de Jesus. Né? Está aqui o telefone dos pastores, pode ligar, né? Para eles. Mas você pode dar o seu também, quem sabe, né? Dizendo, se os pastores não entenderem, liga para o meu. Mas enfim, você entende? Isso tem um custo.
Isso tem um preço, isso tem um risco. Mas a koinonia da igreja é um convite a essa série, esta palavra que descreve como é um convite a sermos sensíveis para isto. A vencermos os receios, né? O desconforto da inclusão e a não julgar o outro pela história passada. Mas eu ouvi falar tão mal dele. Eu ouvi falar tão mal dela. Eu ouvi dizer que ele, que ela fez isso, fez aquilo. Sim, é possível que seja tudo verdade. Mas aqui é lugar de segunda chance. Aqui é lugar de recomeço. Aqui é lugar de graça e perdão. Aqui a gente oferece, aprende a oferecer para o outro um tratamento de respeito e honra, não pelo mérito que o outro traz, porque às vezes ele não tem mérito nenhum de tratamento de respeito e honra, mas nós aprendemos a fazer isso pelos méritos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo mereceu por ele. Quando nós tratamos alguém com dignidade, respeito e honra, e essa pessoa do ponto de vista humano não merece, nós não tratamos ela assim pelos méritos dela, nós tratamos assim pelos méritos de Cristo nela, porque Cristo morreu por ela. Por isso lá em Mateus, naquele momento de juízo final, Jesus disse: tive fome e me deste de comer, estava com frio e você me cobriu, eu estava doente e você me assistiu. Estava impedido, preso, limitado, e você foi lá e tentou me ajudar. Você não esperou que eu fosse ao seu encontro, mas você deu um passo na direção do meu encontro. Porque o preso não pode ir até você, mas você que é livre pode ir em direção ao preso. Essa é a imagem. Há pessoas que não têm condições de vir até aqui. Então a gente precisa fazer o esforço de ir até elas. Isso tem a ver com missões transculturais, mundiais, tem a ver com abrir um trabalho em Santa Felicidade, outro em Joinville, mas tem a ver, às vezes, com a gente ir atrás de alguém que já esteve aqui, que está ausente, ligar, marcar uma visita à casa dela, não é? Insistir num segundo momento com essa pessoa. Agora, Jesus disse que quando a gente faz isso para essas pessoas, ou por tais pessoas, nós fazemos isso, nós fizemos, melhor dizendo, isso por quem? Por Ele. Por Ele. E você percebe que essa pegadinha do texto. Um grupo diz: quando nós te vimos assim e deixamos de fazer isso pelo Senhor? E o outro grupo diz: quando o Senhor estava assim, a gente fez. A gente fez. Eu nem sabia que era pelo Senhor. Quando a gente deu aquele telefonema, eu não sabia que era o Senhor que estava do outro lado, porque não era Jesus, era um cara muito doido que estava do outro lado do telefonema. Quando eu fiz aquela visita, era um doente nojento de se ver. Eu fui lá, mas eu não sabia que era Jesus que estava lá. Entende? Então, quando a gente oferece para o outro um tratamento de misericórdia, de graça e bondade, a gente não oferece porque o outro é digno, não. A gente oferece porque Cristo se colocou no lugar dele e dela, e é o Senhor Jesus que a gente faz, amém? Que nós sejamos uma comunidade de Barnabés. Como é que seria o nome feminino para Barnabés? Barnabéias? Que nós sejamos Barnabés e Barnabéias do Senhor. Que Ele nos ajude no dia a dia da experiência do culto, no dia a dia da experiência de reunião de homens e mulheres, né? No dia a dia do nosso encontro do grupo de pastoreio e serviço, darmos esses passos. Que sim, precisa ser cauteloso, cuidadoso, mas corajoso, intrépido, ousado, abnegado, né? Despojado, de ir na direção das pessoas, de identificá-las, de envolvê-las, de chamá-las para estar juntas. Se elas quiserem, se elas desejarem, dizer para elas: tem lugar. A gente vai esticar a cerca e vai caber você aqui dentro. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, mesmo sentados? Pai, nós entregamos ao Senhor esta palavra nessa manhã e pedimos que ela encontre em nossos corações um lugar apropriado para que ela dê frutos. Reconhecemos com humildade que muitas vezes a nossa conduta individual e até como comunidade em algum momento, como um grupo de pastoreio e serviço, é muito como a igreja de Jerusalém aqui. A gente está recolhido, assustado, a gente quer evitar o desconforto depois de encontrarmos o conforto de um bom convívio, mas nós estamos entendendo que não é assim que a igreja deve ser. A igreja deve ser essa comunidade de inclusão, de aceitação, de acolhimento,
E ela deve ser assim de maneira intencional, Senhor. Como Barnabé fez com Saulo, que aqui nós possamos também fazer, aprender assim, guiados pelo Teu Espírito Santo, a reconhecer as pessoas, a nos aproximarmos delas, a sermos ponte entre ela e um bom grupo de convivência, a fazer entre elas e a igreja como um todo uma conexão de amizade. E a gente possa, como igreja, nos movermos assim. Lembramos, ó Deus, em oração, de que o nosso lema que escolhemos é reconhecer que cada pessoa, ó Deus, amiga, tem potencial para ser um irmão. E cada irmão tem potencial para ser um discípulo de Jesus. Então abençoa-nos assim, nós consagramos ao Senhor a nossa manhã com esse desejo em nossos corações. Amém.